E aí, pessoal, vamos lá, vamos caminhar rumo aos 1900. Uma partida pensada agora, tá? Rumo aos 1900 de partida tartaruga no Lichess, certo? Então aqui foi uma partida, na verdade essa abertura esquisita virou uma catalã, tá? Então virou uma espécie de catalã. Eu joguei aqui de pretas, né? Fianquetando o meu bispo e jogando C6. Certo? Porque C6 é um lance bom, né? Deixa eu só ligar aqui o... Então vamos lá. Meu adversário... Estamos aqui desenvolvendo as peças, né? Ele jogou esse lance interessante. Eu tomei o peão. Porque agora eu crio uma ameaça no bispo dele. E aqui ele perde um peão, né? Porque ele volta o bispo para D2 e ele esqueceu que o peão está caindo. Então eu tomei o peão. Ele veio aqui, deu um ataque descoberto, atacando a minha torre e o meu bispo, mas o meu bispo volta a tempo. Tipo assim, defendendo as duas ameaças, né? Aí ele toma meu bispo, eu tomo de cavalo. E nessa posição eu tenho um peão a mais. Aí ele jogou E4, atacando meu bispo volta para cá, único lance. E aí ele jogou o cavalo ali para E3, meu cavalinho em B6, propondo a troca das damas. Ele joga F4, tentando armar uma armadilha para cima do meu bispo. Mas eu ignoro, troco as damas. Ele traz a torre na coluna e eu venho com a outra torre disputando a coluna, que é um conceito importante, né? Disputar a coluna. Eu não posso deixar ele com a torre lá livre nessa coluna, né? Então eu trago a minha torre para disputar a coluna com ele. Lembrando que eu tenho um peão a mais. Ele trocou, eu troquei. Eu tenho o domínio da coluna D agora, né? Esse domínio da coluna D vai ser fundamental para arrematar a partida, tá? Então ele vai ali, apontou para o meu bispo. Meu bispo foi para C4, certo? Atacando a torre e propondo a troca de material para simplificar a posição. Ele trocou, certo? Aqui, pessoal, entra um conceito interessante, que é o seguinte. Eu me baseei um pouco, mais ou menos, num conceito do Capablanca, que é o seguinte. Esse bispo dele, esse bispo branco do adversário, de casas brancas, que está afianquetado, ele tá meio passivo, esse bispo, entendeu? Os cavalos dele tá jogando mais que o bispo. Porque esse bispo, primeiro que tem um peão bloqueando ele, que é o peão branco, e mesmo se esse peão sair da frente, ele vai estar batendo em granito, ali em C7 e B7, certo? Ali em C6 e B7, né? Ele tá batendo em granito. Então a gente diz que esse bispo tá meio passivo. Então aqui não tem problema, é bom trocar essas peças aqui, ó, porque é um conceito do Capablanca. Se tem uma peça passiva na posição, você troca as outras peças e deixa só essa peça ruim do adversário no tabuleiro. Você tá entendendo? Então eu troquei peças. Perceba que esse cavalo aqui estava melhor que o bispo dele. Eu vou lá e troco e sobrou o bispo ali, meio chato no tabuleiro. Ele pode se ativar, pode, mas isso vai demorar um pouco de tempo. Aí ele tomou, eu tomei. E ele ameaçou meu cavalo, eu centralizei o meu cavalo. Ele traz a torre, eu ataco o cavalo com a torre. Agora invado a 8ª fileira, certo? Aí agora eu tô na 7ª fileira. Aqui eu troquei porque eu vi uma oportunidade interessante de dar um cheque e entrar com o meu cavalo aqui, criando um golpe, né? Porque agora ele jogou A3, só que eu tenho duplo, ó. Tenho duplo e ataco o peão.
Ele convidou ali para tomar o bispo, né? Ele convidou para eu tomar o bispo dele, só que ele vai recuperar o material perseguindo o meu cavalo com o rei. Então eu calculei isso e decidi tomar o peão. Achei que foi a melhor oportunidade, né? Porque se eu jogo aqui, ó, aqui eu não consigo analisar, mas se eu dou o duplo ali, eu vou perder o cavalo, tá? Se eu dou o duplo no bispo ali, eu ganho o bispo, mas eu perco o cavalo depois, porque ele persegue o meu cavalo com o rei. E meu cavalo fica preso ali, tá? Então eu decidi tomar mais um peão, achei que era mais vantajoso, tá? Aqui, ó, passou mais alguns lances, vou passar um pouco mais rápido. Aqui mais um duplo, mais um peão, já são 3 peões de vantagem, tá, pessoal? E aí, vou passar um pouco mais rápido, porque aqui foi muito simples, né? É só manter a posição sólida e não deixar ele criar nenhuma oportunidade, entendeu? Mantenha a posição sólida. Aqui eu tô com muitos peões a mais, é o suficiente para ganhar. Esse bispo, ele cria alguma coisa, mas eu consigo conter as ameaças ali. E aí meu adversário abandonou.